A Índia é uma das gigantes no setor de energia do Brasil, sendo então a segunda maior do país. Ela atua nos setores de geração, transmissão e também no setor de gás natural. Nesse vídeo eu vou mostrar então um pouquinho mais sobre a empresa, apresentar sobre os setores de atuação dela e dar uma olhada aí no que essa empresa está desenvolvendo para o futuro, tá, gente? Então não se esqueçam de já se inscrever, deixar o like e vamos pro vídeo. A Indy Brasil é controlada pela Indy SA, que é uma das maiores empresas de energia do mundo, sendo então uma multinacional que tem participação aqui na Indy do Brasil. E a empresa tem participação então aqui no Brasil em várias outras empresas, então tem aqui participação na Garamamoré Comércio de Energia, na Geral Energia, tem então a Indy Brasil, participa do Ibovespa e tem também a Indy Soluções. Eu não vou me estender muito aqui na hierarquia da empresa, mas a gente pode ver como ela tem várias outras participações aqui. Essa aqui, então, por exemplo, é de gás natural, tem várias outras participações em relação a energias complementares e tudo mais. Como eu disse no início do vídeo, então, a Indy atua em vários setores de energia no Brasil. Então, nas linhas de transmissão, ela atua hoje com 909 quilômetros de linhas em operação e está construindo mais 1.800 quilômetros de linhas para transmissão. Ela também atua no setor de geração com 76 usinas operadas e quase 8.500 megawatts de energia produzidas aqui, pela data do último relatório, que foi de 30 de setembro de 2022. Participa também do setor de trading de energia, comprando e vendendo aí num preço melhor. E isso representa aí boa parte aí do percentual da empresa na questão de energia, quase 10%. E ela também atua no setor de gás natural com 4.500 quilômetros de gasoduto passando aqui por boa parte do Brasil. Então, eles operam nas regiões Sudeste, Nordeste e Norte, e a Indy tem aqui participação de 32,5% na empresa de gás natural, TEG. O setor de geração da Indy é composto em 76% por energia gerada via hidrelétricas, 20% por energias complementares como eólica e solar e 4% em termoelétricas. E como a gente pode ver aqui nesse nosso mapa do Brasilzão, a Indy atua em vários estados do país, com transmissão de energia, geração e também gás natural. Como a gente pode ver, a Indy é a segunda maior empresa do Brasil em capacidade instalada de energia, ficando atrás somente da Eletrobras, que é a gigante brasileira aí de energia, que foi privatizada nos últimos tempos, inclusive. Então a gente pode ver que a Indy é uma das fortes atuantes no mercado brasileiro e ela vem apresentando então um crescimento constante aqui na sua capacidade instalada. Então nos últimos anos ela teve aqui um crescimento brutal e tem projetos aí para continuar ampliando, principalmente focada na sua diversificação de matriz de geração, não buscando ficar somente tão focada na questão de geração hídrica. Como eu disse já em alguns outros vídeos, por exemplo, sobre o vídeo da AES Brasil, que eu mostrei a empresa, e eu vou inclusive deixar esse vídeo aí no card acima do vídeo, muitas empresas sofreram com a crise hídrica que o Brasil passou nos anos de 2020 e 2021, então elas tiveram grandes perdas aí financeiras nos seus balanços, justamente porque elas firmavam contratos, mas por causa da crise hídrica elas não conseguiam entregar a energia contratada. A Indy sofreu também, mas não tanto, como eu vou mostrar para vocês mais para frente. Essa diversificação em que a empresa está trabalhando vai ser muito importante para ela, como eu vou mostrar ali na sequência. Passando agora para a parte de gás natural da Indy, ela tem uma boa participação aqui na transportadora associada de gás, também conhecida como TEG. Então a gente pode ver que ela tem 32,5% de participação, a Indy Brasil, enquanto a Indy SA tem outros 32,5%. E a CDPQ tem outros 35% de participação na empresa, então a Indy está bem forte aqui e consegue tirar uma boa lucratividade da TEG. Com isso, a Indy tem uma boa participação, então, em quase 4.500 quilômetros de gasodutos de alta pressão de gás natural, tendo 3.700 quilômetros na costa brasileira, como a gente pode ver aqui, percorrendo várias bacias da costa, e também 800 quilômetros na Amazônia. Com isso, a empresa tem, então, uma capacidade contratada de movimentação acima de 70 milhões de metros cúbicos por dia. E, bom, o setor de gás natural é extremamente lucrativo no Brasil e vem também em uma altíssima expansão. Ele pode ser usado tanto no setor industrial quanto no setor residencial, o que é excelente. Então, nos próximos anos, a gente deve ver aí uma expansão do setor de gás natural do Brasil. E, bom, a Indy, diferente, por exemplo, da Copel, ela decidiu ter o gás natural no seu portfólio, enquanto a Copel está se desvencilhando aí para focar só no setor de energia elétrica. E vai muito do objetivo da empresa. Eu não vejo um problema a empresa ter atuação tanto no setor de energia elétrica quanto do de gás natural.
E eu posso ter a escolha tanto de investir em empresas só do setor elétrico e ter também uma empresa de gás natural da carteira, como eu posso comprar a Engie, que é um pacotão de tudo. E esse foi, inclusive, um dos motivos que me fez escolher a Engie como uma das empresas da minha carteira. Não é uma recomendação de investimento, mas é bem interessante que ela tem essa diversificação e esse pacotão aí de atuação. Passando agora para o setor de transmissão em que a Engie atua, ela tem aqui participação no Sistema de Transmissão Gralha Azul, na Novo Estado Transmissora de Energia e na Gavião Real Transmissora de Energia. É muito interessante a questão do setor de transmissão justamente porque é um setor extremamente previsível e também que está em plena expansão no Brasil. Está previsto que até 2025 tenham mais de 8 mil quilômetros de novas linhas de transmissão, representando então um investimento na ordem de 24 bilhões aí para as empresas que forem participar. E a parte boa do setor de transmissão é justamente que as empresas ganham por manter a linha funcionando e para construir também, caso esse seja o contrato aí de transmissão que a empresa ganhe. E a boa é que as receitas são fixas e indexadas à inflação sem o risco de variação do volume de energia transportado. Ou seja, o que está no contrato é o que a empresa vai receber e ela ainda não perde para a inflação porque isso é corrigido. Passando agora para os contratos de comercialização de energia que a Engie tem, a gente pode ver que ela está bem diversificada em distribuidoras, comercializadoras e também clientes livres aí do mercado livre de energia. Ela vai ter aqui para o ano de 2023 45% sendo contratado por clientes livres do mercado de energia. Então, isso fornece para a empresa e para o cliente também uma flexibilidade em relação aos preços, prazos e condições, e também maximiza a eficiência do portfólio. 11% sendo em relação aos comercializadores de energia, tendo então contratos de oportunidade e uma estruturação boa de produtos, e 43% então para as distribuidoras de energia, que têm um maior mercado consumidor e com contratos regulados e livre, fornecendo então para a Engie aqui uma maior previsibilidade no seu fluxo de caixa no longo prazo. Então, tudo isso visa aqui minimizar os riscos e maximizar a eficiência no portfólio de clientes. Excelente essa diversificação, a Engie não fica aí só submetida a um tipo de clientes e ela tem uma maior segurança, então. Uma coisa que eu gosto de olhar nas empresas que atuam na geração de energia é justamente o quanto elas já têm de energia contratada para os próximos anos. Então, está prevista aí uma crise no setor de geração de energia em relação à sobreoferta. Então, vai ter mais oferta no mercado do que demanda consumidora. Eu trouxe um vídeo sobre isso aí nos últimos tempos, vou deixar um card aí em cima para vocês darem uma conferida se vocês quiserem. Mas a ideia aqui é que até 2025 vai ter uma sobreoferta de energia no mercado e isso vai fazer com que os preços desabem. Então, a Engie ter já contratos firmados aqui para os próximos anos faz com que a empresa esteja, de certa forma, protegida a essas variações de mercado. Então, a gente vê aqui que até 2025 ela já tem boa parte da sua energia contratada. Passando agora para os projetos de expansão de geração da empresa, a gente pode ver que ela tem aqui o conjunto eólico Santo Agostinho sendo construído aqui na fase 1. Então ele já está com construção de 23% completa lá no Rio Grande do Norte. E isso vai trazer aí uma diversificação para a Engie em relação à produção de energia hídrica. Então ela vem focando aqui na questão de energia eólica e solar, como eu disse anteriormente. Já para as transmissoras, a gente tinha na época desse relatório o projeto da Novo Estado Transmissora de Energia, que estava em 95,7% concluído. No dia de hoje já deve ter sido inclusive concluído, porque esse relatório aqui é do terceiro trimestre de 2022. Tem também mais dois projetos aqui de implantação. Um deles é para transmissão, que é a Gavião Real Transmissora de Energia. E o outro é o projeto eólico aqui do conjunto eólico Serra Assuruá. Então esses dois aqui estão em implantação aqui no dia desse relatório e devem ter sua construção iniciada nos próximos tempos. Temos também o projeto aqui de expansão da usina hidrelétrica de Jirau, então buscando aumentar aqui a capacidade de produção da usina hidrelétrica, onde a Engie tem 40% aqui da participação na usina, sendo então a maior participação acionária. Além disso, a gente pode ver aqui que tem outros projetos em desenvolvimento, bastante coisa aí na Engie, tem um conjunto fotovoltaico em Açu, conjunto eólico Santo Agostinho, conjunto fotovoltaico em Santo Agostinho também, conjunto eólico em Umburanas, conjunto eólico, conjunto fotovoltaico e outro conjunto fotovoltaico. Então, a gente está vindo aí com uma expansão muito forte nos seus projetos, buscando aumentar ainda mais a sua capacidade de geração de energia. Muito bom para a empresa, está diversificando, está saindo um pouco aí da matriz de geração hidrelétrica, que não pode ser o único foco da empresa, ela não pode ficar só dependente disso, porque em um momento de crise em que o Brasil venha numa outra crise hídrica, a Engie pode sofrer bastante, como já aconteceu anteriormente.
Passando agora para a parte financeira, a gente pode ver que nos últimos anos a Engie vem apresentando aqui um bom retorno sobre o patrimônio líquido dela, tendo ficado aqui em porcentagem muito próximo sempre dos 30% e também um bom retorno sobre o capital investido, uma boa métrica aqui que tem se mantido sempre acima dos 20%. Nos últimos anos, desde 2016 até 2021, a Engie investiu aqui 22,5 bilhões, então com uma alavancagem aqui que representou 82%, e a empresa vem trabalhando aí para diminuir sua alavancagem agora. Tem uma capacidade própria instalada que totalizou mais 17%, aumentou as suas energias renováveis aqui em 34%, teve também a aquisição na participação de 32,5% na TEG, e está vindo aí na fase final de construção de mais 1.800 quilômetros de transmissão aí. Então a Engie vem crescendo muito nos últimos anos, vai continuar sendo uma das líderes do mercado brasileiro e com certeza uma empresa extremamente rentável, como eu vou mostrar para vocês agora. A Engie teve aqui no comparativo com o terceiro trimestre de 2021 em relação ao terceiro trimestre de 2022, um aumento de 7,3% no seu EBITDA, levando em conta a geração e comercialização, a TEG, a transmissão e o trading e também painéis solares aí da empresa. Conseguiu aumentar o seu lucro líquido ajustado em 17,2%, então veio aqui numa boa evolução de um ano para o outro aqui no terceiro trimestre. Sobre o endividamento aqui da Engie, a parte boa é que eles não têm nenhuma exposição cambial, então a valorização das moedas estrangeiras não afetam as dívidas. E além disso aqui, a dívida por EBITDA da empresa não supera nos últimos anos 3 vezes, o que é excelente. A Engie, claro, tem dívidas justamente porque ela tem que investir em novos projetos, em novas obras, mas não são dívidas grandes, então a empresa não está tão endividada assim, o que é excelente. Ela vem gerindo muito bem aqui o seu endividamento. Passando agora para algumas informações sobre a Engie aqui no site do Investidor 10, nós podemos ver que a Engie Brasil, com o ticker EGE3, estava numa cotação de R$ 38,00 no dia de gravação desse vídeo, praticamente não se mexeu nos últimos 12 meses, ficou aqui com uma valorização de quase 1%, tem um PL hoje de 16,81, e o que isso quer dizer? Como a Engie é uma empresa premium do setor de energia, ela é uma empresa extremamente sólida, praticamente um tanque aí, vem apresentando excelentes resultados nos últimos anos, extremamente consistente, tem vindo aí com bons investimentos, veio aí com a parte de gás também, e por isso o mercado aceita pagar mais caro nela, porque vê que a empresa é uma empresa muito boa e muito sólida e aposta nela para o futuro. Com isso, ela tá com esse PL aqui um pouco alto, por isso a empresa tá sim um pouco cara. O preço sobre o valor patrimonial dela era de 3,87 e o dividend yield da Engie no último ano foi de 7,20%, então acima de 6%, entregou um dividend yield legal mesmo sendo uma empresa um pouco cara. Nos últimos 10 anos apresentou uma rentabilidade real, ou seja, descontando a inflação e reinvestindo os dividendos recebidos de quase 11%, então não subiu muito, ficou nelas por elas, é uma empresa bastante sólida e bastante consistente e também por isso o mercado consegue precificá-la muito bem. Historicamente, nós conseguimos ver aqui como a Engie sempre teve um PL um pouco esticado, então desde 2018 ela vem aqui com um PL acima de 11. Teve também um preço sobre o valor patrimonial esticado, e o dividend yield que ela entregou aqui sofreu um pouco nos anos de 2019 até 2021. Isso aconteceu por alguns motivos. O primeiro deles foi a pandemia, então a empresa deixou de pagar dividendos para manter esse dinheiro em caixa e garantir assim a sua segurança. E também nos anos de 2020 e 2021 nós tivemos crise hídrica, então a empresa teve ali problemas realmente em gerar um pouco de caixa, mas ainda assim ela não sofreu endividamento por causa disso, ela conseguiu passar até que relativamente bem pela crise hídrica, só não conseguiu entregar bons dividendos nesses anos, e também pelo fato de ela ser uma empresa um pouco esticada aí no seu preço, o pessoal já tinha ela aí como uma empresa bem cara, bem quista pelo mercado, e por isso ela não consegue entregar tão bons dividendos, porque ela é uma empresa que está aí com um preço um pouquinho esticado. Outro ponto bastante interessante da Engie é que ela costuma pagar bastante dividendos ao longo do ano, então a gente pode ver que em 2022 ela pagou 5 vezes dividendos aqui, que é excelente. Normalmente o investidor que tem uma carteira previdenciária gosta de receber dividendos mais vezes ao ano para poder estar reinvestindo isso, então a Engie se encaixa aí nesse fator, gosto dela bastante por esse motivo também. Como eu disse, nos anos de 2019 a 2021, a Engie sofreu um pouco por causa de pandemia e também de crise hídrica, então a gente pode perceber que a empresa estava vindo num crescimento da sua receita líquida e aqui nos anos de 2020 e 2021 estagnou um pouco, mas ainda assim, a tendência é que ela volte a subir aqui, já que o Brasil passou por essas situações e
as empresas estão se recuperando nesse momento. Ela sofreu também uma queda no seu lucro líquido, mas isso deve voltar bem forte agora por ano de 2023. Então, boas perspectivas aí, na minha opinião, para a empresa. Não é uma recomendação. Dando uma olhada agora no gráfico de lucro por cotação do investidor 10, a gente vê que a cotação e o lucro líquido da Engie estão bem pares aqui, estão bem próximos. Então, mesmo que a empresa esteja um pouco esticada no seu PL, ela vem realmente entregando os resultados que o mercado espera, vem entregando bons lucros líquidos e por isso a cotação dela está tão alta, mas ainda assim, a cotação segue lucro, então tá bem páreo nesse sentido, bem interessante. Bom, pessoal, esse foi então um geralzão sobre a Engie. Eu passei aqui vários dados que eles trouxeram na última apresentação institucional da empresa, que eles trazem trimestralmente. Quando eles trouxerem então a apresentação do quarto trimestre de 2022, eu vou trazer para vocês também. Isso deve acontecer ainda no mês de fevereiro e eles devem trazer bons resultados aí, pelo que eu espero. E, bom, nada desse vídeo aqui é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? Mas o que eu enxergo para a Engie? Foi uma empresa que eu optei por colocar na minha carteira nos últimos tempos justamente por ser uma empresa extremamente sólida. Ela é tida aí pelo mercado como um tanque no setor de energia, tem transmissão, tem geração, tem gás natural. E justamente por esses motivos, pela empresa estar trazendo sempre resultados muito sólidos e pelos investimentos que, na minha opinião, são bem acertados na diversificação da sua matriz de geração, setor de transmissão e também o setor de gás natural, eu optei por colocar aqui a Engie na minha carteira. Tenho boas perspectivas para ela. Ela vai ser como se fosse o zagueirão aí da minha carteira, certo? E, bom, a Engie não vai ser aquela empresa que vai te pagar 20% de dividend yield por ano, mas é aquela coisa, comprando a empresa hoje e levando ela pro longo prazo, ela deve te pagar um bom dividend yield sendo uma empresa extremamente sólida na tua carteira, certo? É esse pensamento que eu tive quando eu optei por comprar ela, por adicionar ela aí no meu portfólio. E é isso, gente. Queria saber da opinião de vocês, coloquem aí nos comentários o que vocês acham da Engie, se vocês têm empresa, se vocês gostam dela, tá, gente? E, bom, muito obrigado por acompanharem o canal, deixem o seu like, se inscrevam, e é isso, pessoal. Um abraço para todos, tchau, tchau.